Boa noite, investidores. Estamos aqui para mais um fechamento semanal de mercado. Hoje, dia 10 de janeiro, sexta-feira. Dessa vez aqui o meu colega Arilton Teixeira, economista-chefe da Pex Partners. Bom, essa aqui foi na prática a primeira semana do ano dos mercados financeiros. Uma semana recheada de dados, dados mundo inteiro, dados importantes. importantes. E vamos começar como tradição na China, né? Bom, a China, mais uma vez, veio os dados aí de inflação. A inflação ao consumidor continua próximo de zero e a inflação ao produtor está negativa. Então é um indicador claro de que a economia está muito fraca, como todo mundo está esperando. Também aconteceu essa semana de que fica cada dia mais público a discussão sobre a qualidade dos dados de crescimento chinês e o mercado começa a questionar seriamente essa 5% que a China vem crescendo. Todo mundo aí agora começa a falar num crescimento que deve ser bem abaixo disso, de 2%. Mas o que nós temos que usar é o que está saindo aí e até que a gente consiga ver melhor aí o que está na China. Então, mas a China é crescimento baixo, inflação baixa. Um acontecimento importante no último mês em relação à China foi a queda do rendimento dos títulos de juros, né, de renda fixa no governo chinês, indicando aqui uma perspectiva de mercado de uma política mais acomodatícia, né, ou seja, o governo baixando os juros para tentar ressuscitar, reanimar. Foi desde aquela notificação do Politburo lá no mês passado, do Politburo do PCC, né, Partido Comunista Chinês, que eles queriam um incentivo maior monetário. Então, essa queda dos juros aí já era esperada. Infelizmente, até o momento, isso não tem alterado expectativas sobre a performance da economia chinesa. Perfeito. Então, isso é a China. A Europa continua com os mesmos problemas aí. Crescimento baixo e agora tem mais um. Eles tiveram um repique da inflação, tá certo? E agora é ver como que a Europa vai continuar. Assim, a economia está muito fraca, exigindo redução de juros. Mas a inflação deu repique, tanto na Alemanha, quanto, que ela é a maior economia da zona do euro, quanto a inflação da zona do euro, que saiu hoje. Mais uma vez, teve um repique aí. Então, ela vinha convergindo e tudo. Eu acho que a previsão é o seguinte, esses repiques aí são casuais, eles devem convergir e os juros devem continuar caindo. E aí, esses mercados, é isso aí. Aí vamos para o mercado que fez preço mesmo, Realmente o mercado americano. Né? Quais são os preços, quais são as informações que saíram aí? Foi muito importante, foram as dos mercados de trabalho americanos. A economia americana voltou a crescer, gerar emprego acima do esperado e bem acima do esperado. De 160 para 260, né? Um pouco menos. 260 mil novas vagas no mês. No mês de dezembro. E contrariando, então, o receio que teve no início, lá em meados do segundo semestre, de que a economia estava aí perdendo ritmo forte, particularmente no mercado de trabalho, e que levou o Fed a fazer o quê? Fazer essa forte redução de juros. E aí voltamos ao problema americano hoje. O mercado, vendo os dados e vendo o comportamento do Fed, não entendeu, e os juros americanos estão aumentando. A despeito da queda da taxa vista, né? A despeito da queda do DI deles lá, né? Do overnight deles lá, que é chamado Fed Fund. Né? Esse comportamento do Fed foi incompatível com os dados e com a própria manifestação dos membros do Copom deles lá, que é o FOMC. Tá? Então, isso gerou incerteza, os juros americanos estão subindo. Consequência está nos preços ativos, e aí deixo aí você comentar. Mercado de trabalho mais forte, né, com economia muito pujante, perspectivas de essa economia continuar pujante, não pode cair juros. Né? Então o mercado, apesar da trajetória do Fed ser de queda e eles indicarem novas quedas, o mercado já tira da mesa a possibilidade de cortes adicionais no juro americano. Hoje tem de precificação entre 1 e 2 cortes de mais 0,25 ao longo desse ano. Então, o juro curto, que já tinha subido bastante, ele acabou ficando estável. Agora, o juro longo, o juro de 10 anos americano, ele subiu cerca de 0,2%. 0,2% saindo de 4,5 alguma coisa e indo para 4,77, o que para padrões americanos são taxas que a gente só via antes da crise do subprime lá em 2008, são taxas altas. E isso aqui, obviamente, é vento contrário para ativos de risco. Então você teve uma bolsa performando ruim, mal também lá fora. O S&P, que é o principal índice acionário dos Estados Unidos, caiu cerca de 0,5%. A Nasdaq, que reúne empresas de tecnologia, empresas mais ligadas à inovação, caiu 2%. E o Russell 2000, que aí é um índice que tenta refletir de maneira mais global economia tradicional, né, caindo 3,5%. Contrariando aqui um ritmo de alta muito forte que a gente viu ao longo de 2024, ou seja, a gente tinha uma alta muito forte,
Um pouquinho de notícia ruim foi suficiente aqui para fazer uma leve correção nas ativos de risco americano. Importante ressaltar também que o dólar, o DXY, que é um índice que mede o dólar contra o cesto de moedas globais, né, subiu cerca de 0,7, também numa toada muito forte que vem continuando de 2024 para cá. Bom, esse cenário aqui de juros lá fora subindo, dólar subindo, obviamente não ajuda a gente, né, Arilton? É isso aí. Bom, vamos voltar aqui para o Brasil. O cenário nosso não teve grandes alterações. Vamos começar com os dados que foram liberados essa semana. A economia dá sinais de estar perdendo ritmo no quarto trimestre. Nada demais, é comum, tem nada demais. Saiu produção industrial e vendas no varejo, eles vieram com queda no mês. Então é um sinal de perda de ritmo. Semana que vem vai sair aí o setor de serviços, aí para a gente vai dar uma noção melhor. Mas toda sinalização, inclusive os PMI que saíram semana passada, é disso. Mas, no nosso caso, continua o cenário básico, é o quê? É o risco fiscal. O que está acontecendo no momento? Nós estamos vivendo o passado recente, dezembro, mais a ausência de notícias em janeiro. Janeiro é um mês que, em geral, o Congresso está fechado, não tem notícias, e na ausência de notícias ruins, o mercado estabiliza. Então, eu passo para você, o dólar teve aquele overshoot de dezembro, e o mercado está reagindo aí, eu passo para você. Dezembro foi um movimento muito violento de preço, de deterioração, bolsa caiu, juros subiu, dólar subiu, a gente entrou em janeiro aqui nesse marasmo, né? Ausência de notícias. A semana vinha... Que é bom, tendo em vista as notícias ruins de dezembro. O mercado vinha se comportando bem, tá? A gente teve uma segunda, terça e quarta aqui de pregões positivos. Agora, o cenário americano prevaleceu, né? Como os dados de mercado de trabalho, como a gente já citou aqui, eram muito fortes e fez o juro e o dólar subir no mundo inteiro, aqui a gente acabou devolvendo parte dos ganhos aqui nesses últimos 2 pregões, tá? Então a gente está fechando a semana aqui com o juro de curto prazo estável, com o juro de longo prazo subindo, batendo ali 15,5 novamente. Só voltando aí nesse ponto... Eles chegaram a cair ao longo da semana, né? Então a subida toda foi ontem e hoje. Eu tenho que lembrar aí também que teve os dados de inflação hoje, que foi veio. A inflação rompeu a meta, não está fora do intervalo da meta, tá certo? Deu 4,83 anual, é um número alto e é um número preocupante. A maioria dos setores teve aumento. Quem segurou a inflação, abaixo dos 5%, foi a bandeira verde da energia que reduziu o subitem habitação. Tá certo? Então é um caso preocupante e aí volta para os juros. Se a inflação está subindo, a sinalização é que ela vai continuar pressionada devido ao dólar e devido ao risco fiscal, e aí os juros... O juro acabou, o juro foi o destaque negativo da semana, a gente fechou com ele abrindo mais ainda, mas bolsa e dólar acabou conseguindo preservar aqui no verde, né, no patamar positivo. A bolsa sobe cerca de 0,5%, e aí não tem nenhum setor com muito destaque, foi uma alta um pouquinho mais generalizada, alta tímida também, né, lembrando que hoje, sexta-feira, o pregão foi ruim por causa das notícias lá de fora, e o dólar aqui também fechando a semana próximo dos 6,09, 6,10, caindo uma semana aqui, 1% na semana aqui também. Na semana que vem, a gente volta com o dado novamente. Né? Vamos lá, semana que vem também tem os dados aí, dados importantes também. Começa com os Estados Unidos na terça-feira, tem o índice de preço ao produtor, e na quarta, índice de preço ao consumidor. Esses são um número importantíssimo, tendo em vista o movimento de redução de juros no FED. Hoje o mercado, como você já falou, está precificando somente 2 quedas em 2025, e esses juros esses preços e a inflação americana pode vir a sepultar, inclusive, essas 2 vezes. Esse aí é um cenário até otimista. Tem gente já no mercado achando que tem possibilidade de os juros americanos voltar a subir, tendendo em vista aí as pressões. Então, inflação na quarta, na quinta-feira tem venda no varejo americano, que é importante, é uma proxy para o consumo das famílias, que continua forte. Tá? E o número que é o número do PIB da China do quarto trimestre. Esse número, infelizmente, está muito questionado. A credibilidade desse número, essa semana em particular, alguns economistas chineses falaram que o crescimento chinês não é de 5%, é de 2%, mas, como é que você falou aqui? Ó, melhor ter um termômetro quebrado do que termômetro nenhum, né? É isso. Então a ideia é o seguinte, se a tendência for a mesma, o erro é constante e dá uma boa sinalização para a gente. Mas é uma coisa a ficar preocupado. Tá? Então é isso aí para a semana que vem. Os mais importantes é terça, quarta e quinta aí, que são números muito importantes para a economia brasileira, particularmente a China e os Estados Unidos por causa dos juros mundial. E como tradição, estaremos aqui novamente a 17, sexta-feira, para fazer mais um fechamento de mercado. Um bom final de semana a todos, um bom descanso e um forte abraço. É isso aí.
Até semana que vem, um forte abraço a todos.